Abra comigo a sua Bíblia em Atos 3, no capítulo 3, no versículo 19. Vamos ler junto. Atos 3, 19. Vai ser em cima disso a ministração. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. E ele quem? O Senhor, Deus, envie o Cristo, que antes já vos foi indicado, Jesus, ao qual, a ele, a Yeshua, convém que o céu receba. Ele não subiu ao céu? Ele subiu aos céus, até quando ele vai ficar lá, sentado à destra do Pai? Até, leia comigo, até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Amém? Então nós vamos falar em cima disso. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de compartilhar esse versículo bíblico, de falar um pouquinho sobre a restauração e também sobre a reforma. Dá-nos uma visão de águia para a gente enxergar os teus propósitos, enxergar o final. Porque a tua palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o início. Então, que tenhamos a capacidade de enxergar o fim das coisas. Em nome de Yeshua, amém. Irmãos, essa semana na televisão, o pessoal está celebrando 500 anos da reforma. Você pode dizer amém? Amém, eu digo amém, Graças à reforma, não é? A reforma foi boa, a reforma gerou, não é? Aqui, as denominações evangélicas, começou com Lutero, Calvino, né? Daí vem os presbiterianos, calvinistas, os batistas, wesleyanos, anglicanos, adventistas, os pentecostais, nas suas centenas de ramificações, tanto os neopentecostais como ultrapentecostais, etc. Igreja independente, etc. Então, eu vejo com os meus olhos, até então, que a reforma foi boa. Foi boa, não é? Por que ela foi boa? Vamos ver. E hoje, essa reforma influencia fortemente a renovação do movimento católico carismático. Você sabia disso? Hoje, os católicos carismáticos estão sendo alcançados pela reforma. Eles são católicos, mas estão se renovando. Não é? Você vê, se você ligar num canal católico, você vai ver que eles estão bem parecidos com os evangélicos, vamos dizer assim, em alguns aspectos, em alguns segmentos. Enfim, a reforma foi positiva. Eu creio que a reforma foi positiva, influenciou substancialmente a religião, a espiritualidade individual de cada cristão. Também influenciou a política, não foi? A política foi influenciada. Não é? Os governos, por exemplo, você vê o governo americano foi um governo que foi descoberto nos Estados Unidos por motivos religiosos protestantes. Você vê que eles prosperaram. Quem é crente dá a democracia, tira a tirania, não é? O controle. Então você vê que os Estados Unidos foi um exemplo, eu falei no passado, hoje eu não sei que os Estados Unidos é mais, mas foi um passado glorioso, né? Pregavam, mudava para lá, fazia o seu lar nas Américas, cultuando Jesus, cultuando os seus cultos, não é? Os presbiterianos, os anglicanos, os batistas. Então influenciou a política, influenciou a educação. Irmãos, não existe ética sem religião. Não é isso, Rocha Jaime? Não existe ética sem religião, porque a religião que fala do moral, fala da verdade, fala da justiça, fala do caminho correto. Isso é bom ou ruim? Bom, então a reforma influenciou a educação, o ambiente familiar, o papel do marido, o papel da esposa, a criação dos filhos. Isso veio. Isso não era pregado antes de Lutero. Eu que não sou tão velho assim, eu fui seminarista católico por 6 anos e eu ajudava e celebrava a missa em latim. Até 1967, eu entrei no seminário em 63, até 67, 4 anos, era o latinorum ali. Todos nós estudávamos latim, não é? E eu estudei, não fui exceção, meu ginásio inteiro foi com latim. E cheguei a traduzir as catilinárias de Cícero. Graças a Deus, hoje no nosso museu eu posso ler livro da Inquisição em latim. E graças ao latim eu posso falar 4 línguas. Não é? Que uma vai pegando a outra, vai ajudando. Então, isso foi bom. Imagina em latim,
a gente não entendia tudo, não. O povo não entendia nada, o sacerdote ficava assim de costa para o povo, não é? E o povo ali participando sem entender nada. Então a reforma há 500 anos foi uma coisa fantástica. Fortaleceu a família como instituição divina, enfim, a reforma foi uma bênção para as nações. O grande legado deles, sem dúvida, foi a salvação pela fé. Gente, essa frase é de Lutero, não é minha, é bíblica, mas Lutero, lendo a Bíblia em latim, não é? Tanto assim que ele traduziu a Bíblia para o alemão e depois todo mundo traduziu. Aí o King George já traduziu para o inglês, não é? Que é a versão King George, e aí do inglês foram para centenas de línguas. Depois o padre João Ferreira de Almeida traduziu para o português a versão de Lutero. A versão de Lutero, que é a versão evangélica, não é? Contra a versão católica, que é a de São Jerônimo. Não é? Você tem que entender essas coisas. E aí, o que aconteceu? Lutero entendeu que a salvação não era pela missa, a salvação era pela fé em Cristo, não é? E único mediador e salvador da humanidade. Lutero entendeu e escreveu isso no seu livro. E também ele escreveu que a salvação vem pelo arrependimento e perdão dos pecados, não é? E ele se levantou contra as indulgências. Foi aí que ele se separou, não é? Então vamos ver alguma informação para o seu conhecimento sobre o padre, ex-padre católico agostiniano, era da ordem de Agostinho, Martin Luther. Martin Luther é o nome de Lutero, em alemão, Martin Luther. Ele nasceu em Eisleben, no dia 10, agora, né? Semana que vem, comemora o aniversário dele, de 1483, e faleceu em fevereiro de 1546, portanto, viveu 63 anos. E ele discordou inicialmente, essa discordância dele, ele publicou lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha, perto de Berlim, ele publicou 95 teses em 1517, por isso que os luteranos, os crentes, estão celebrando essa semana 500 anos da Reforma, em um contexto de conflito aberto contra o vendedor de indulgências chamado Johann Tetzel. Então, ele protestou, ele fala, não se compra a salvação, não se compra indulgência. E ele estava indo para Roma pagar indulgência, quando no caminho ele teve essa expressão na cabeça dele, o justo viverá pela fé. Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Que eu vou pagar isso? E aí ele já voltou para a Alemanha, não chegou a ir a Roma, e lá ele faz essas 95 teses. Até aí está indo bem? Muito bem, calma, está indo bem, mas vai ter coisa pior aí agora. A pedido do Papa Leão, Leão X, em 1520, e do imperador Carlos V de Worms, em 1521, ele pediu a excomunhão, quer dizer, a igreja e Estado excomungaram Lutero, expulsaram Lutero da igreja católica. Lutero, então, ficou sem lugar de ir. E eu falo que, sem dúvida, essa frase de Lutero, sola fide, em latim significa salvação só pela fé, é verdadeira. É verdadeira, é bíblico. O justo viverá pela fé. E também o sola scriptura. O que significa isso? Somente pelas escrituras vem a revelação, vem a interpretação. Fora dogmas, fora a interpretação dos papas, do homem. Então Lutero, sem dúvida, deixou um grande legado aí ao mundo, ao cristianismo. Lutero entendeu, agora começa a minha parte negativa. Lutero entendeu apenas parte da Bíblia. Porém, trouxe consigo vários dogmas e interpretações errôneas. Quais foram essas interpretações errôneas que ele trouxe? Como ele era padre, ele já fez muito sair de Roma, não é? E o que ele fez? Ele trouxe toda aquela bagagem de Roma com ele. E essa bagagem está até hoje em nossas igrejas. 500 anos de reforma, 500 anos de antissemitismo. 500 anos contra os judeus. Isso nós temos que falar. Eu não vi um pastor luterano falando isso nessa semana. Nenhum deles. Nem a primeira-ministra da Alemanha, ela mencionou a reforma, ela é filha de pastor. Ela disse que não podemos
destruir Lutero por ter sido antissemita. Tudo bem, mas ela não pediu perdão nenhum. Tá certo? E você vai ver as atrocidades que Lutero trouxe consigo. Primeiro, a teologia da substituição. O que é isso? A igreja é o Israel de Deus e judeu é raça ruim que matou Jesus. Quer dizer, isso existe até hoje. Se você vai em 90% das igrejas brasileiras de qualquer denominação, com raras exceções, 10%, 15%, né? Nós estamos pregando isso há 21 anos aqui, não é possível que ninguém entendeu. Nós temos 3 milhões de acessos no YouTube, não é possível que um pastor não ouviu a nossa palavra. Nós estamos pregando o Concílio de Jerusalém II, que essa teologia é falsa. Deus não rejeitou Israel, e mostramos na Bíblia, Isaías 31, fala que enquanto houver ordem do céu, da lua, das estrelas, do firmamento, Deus não falhará com a casa de Israel. Então Jeremias fala que Deus chamou Israel, e que Israel é o povo de Deus, e que Deus não rompeu a aliança com eles, mesmo que Israel esteja morto espiritualmente, que não possa ver Yeshua, Israel é o povo escolhido. Romanos 11 pergunta, por acaso rejeitaram ele Cristo? E Paulo responde, Halila, me livre dessa maldição, porque eles não rejeitaram a quem dantes conheceu primeiro. Então, eu não vou falar da teologia da substituição, que vocês são doutores nisso. Mas Lutero trouxe do catolicismo o forte antissemitismo. Esse antissemitismo tem 1.700 anos, começou no Concílio de Nicéia, quando o credo católico falou Israel, Justino, o bispo Justino, antes do concílio, já tinha falado, Israel rompamos com ele, a igreja substituiu Israel, Israel não existe mais, Deus fechou o coração para o povo judeu, e são raça ruim que assassinos de Cristo. Isso foi falado por Justino, e o Concílio de Nicéia endossa isso, e quantas encíclicas, eu cito aqui, muitas encíclicas, quem lê os meus livros, sempre eu repito isso, Concílio de Nicéia, Concílio de Éfeso, Concílio de Antioquia, Concílio de Trento, todos foram antissemitas, todos, até chegar na Inquisição, que o nosso museu mostra muito bem a consequência do antissemitismo. Doutrinas e interpretações romanas. Aqui eu poderia ficar com vocês até às 10 horas falando quais são os erros da reforma evangélica que não entenderam. Por exemplo, batismo de criança. A Bíblia não manda batizar criança. O luterano batiza criança. Então herdaram. Tem muitas igrejas evangélicas que ainda batizam crianças. Sabia disso? O culto das festas pagãs. Tá certo? Não quero aqui depreciar o Natal, mas não tem nada a ver na Bíblia. A festa do Deus Sol, Natalis Invicti Solis, a festa do Sol vitorioso, que o Papa Libério instituiu o nascimento de Cristo no dia da festa do Sol, como adoração ao Sol, vamos adorar a Cristo. Ô, irmãos, isso é paganismo. Isso é paganismo, não é verdade? Por exemplo, a substituição do sábado pelo domingo, né, foram tirados no Concílio de Antioquia. O Papa Gregório falou, qualquer um cristão, no ano 590 depois de Cristo, 590 depois de Cristo, ou seja, 1.500 anos atrás, ele disse, se algum cristão guardar o domingo, seja ele cúmplice da morte de Cristo, amaldiçoou a guardar-se o sábado, porque tem que guardar o domingo. Então, o entendimento incompleto, sabe o que Lutero falou? Não precisamos do Antigo Testamento, pode rasgá-lo, tire-o, é só o Novo Testamento, porque Antigo Testamento é coisa de judeu, é coisa de Moisés, Torá é coisa de judeu, nós não temos nada a ver com esse livro, nós estamos na graça e contra a lei. Não é assim que as igrejas pregam? Não é assim que as igrejas evangélicas, 90% ainda pregam a graça e anula a lei? Como a lei é algo ruim, é algo proibitivo, é algo negativo? Escatologia, vou parar por aí, porque senão eu vou ficar a noite toda falando dessas doutrinas que nós estamos restaurando. A escatologia católica, praticamente, ela é desconhecida. Só se prega ir para o céu. Assiste a missa substitui o sacrifício da cruz, você vai para o céu. Se você guardar os sacramentos, você vai para o céu. Mas nem isso que a Bíblia fala. Não é verdade? Então, Lutero não entendeu escatologia. Lutero não pregou a volta de Cristo. Ele não pregou o milênio. Não sabiam essas coisas. O catolicismo nunca pregou. Agora que estão entrando numa escatologia cristã. E mesmo assim, o presbiterianismo, o calvinismo, são
wesleyanos são pré-tribulacionistas, porque na cabeça deles Deus rejeitou Israel, a igreja então é o Israel de Deus, e o que acontece? Jesus volta amanhã, porque a igreja já resolveu tudo. Não, Yeshua não volta amanhã, eu falo isso aqui com segurança. Depois da manhã não sei, mas amanhã com certeza ele não volta. Por quê? Eu não vejo a salvação de Israel. De Sião virá o libertador quando o gentio alcançar a plenitude do enxerto, né, na oliveira, enxertada em Cristo, as raízes ali, hebraicas da sua fé, e o judeu for salvo. Romanos 11 fala, 26, e todo Israel será salvo. Então, o que é então? Daí então, por isso, virá de Sião um libertador, que é Yeshua, para libertar o próprio, né, as iniquidades de Jacó. Então, eu poderia ficar aqui falando sobre essas doutrinas que não são pregadas ainda na igreja. Então, são 500 anos de reforma. Agora, vamos ver uma frase de Lutero, daqui a pouquinho. Qual foi a consequência do antissemitismo de Lutero? Vamos ver? A opinião predominante entre os historiadores é que a retórica antijudaica contribuiu significativamente para o desenvolvimento, não só lá da Inquisição, mas também do Holocausto na Alemanha, na década de 1930 e 1940. Lembra que Lutero foi em 1517. Ele estava em plena Inquisição, né? E aí auxiliou a fundamentação do idealismo, da ideologia nazista, de ataques ao judeu. Esse aqui eu tirei do livro de Grunberg, Richard, The 12 Years Reich. Não é? Ele fala isso, claro, ele é historiador, ele fala, isso veio, não é, de um antissemitismo. Hitler, olha só, Hitler, no livro Mein Kampf, não é, Minha Luta, ele considerava Lutero como um dos 3 grandes ícones alemães. Era Lutero, Frederico o Grande e Richard Wagner. Em seu livro, ele fala isso. Então, o compositor Wagner foi um grande homem. Lutero considerava os 3 alemães mais importantes. O Hitler, Lutero era um deles, não é? E influenciou todo o movimento reformista, isso aí. Não é? Agora, vamos ler comigo uma frase de Lutero. Vamos ler uma frase tirada do livro de Lutero. Vamos ler? Você pode ler comigo? A Alemanha deve ficar livre de judeus, aos quais, após serem expulsos, devem ser despojados de todo o dinheiro e joias, prata e ouro, e que fossem incendiadas suas sinagogas e escolas, suas casas derrubadas e destruídas, postos sobre um telheiro ou estábulo como os ciganos, na miséria e no cativeiro, assim que esses vermes venenosos se lamentassem de nós e se queixassem incessantemente a Deus. Sobre os judeus de suas mentiras, Martinho Lutero, no livro de Neumann, de Behemoth, Studies in Philosophy and Social Science. Irmãos, está no livro dele lá. Está certo? Quer mais um pouco? Vamos falar mais um pouco. Olha, em Wittenberg, na igreja aonde Lutero pregou os 95 sermões, olha o que eles fizeram, o monumento, chamado Judensaal. Judensaal quer dizer os judeus porcos, porco, não é? O que ele fez? Fizeram uma escultura, está lá, vai lá hoje, está lá essa escultura. Fizeram uma porca, os judeus mamando na porca, está vendo? Os judeus de chapéu e peoto, mamando na porca, e o rabino abrindo as pernas e o rabo da porca, recebendo o quê? O que a porca faz. Ou seja, o rabino se alimenta de... Isso está lá. Isso está lá, em Wittenberg. Agora, se você vai ao lado da igreja que Lutero bateu os 95 sermões, está lá isso. E agora vem uma discussão. Por que eles não tiram? Aí a primeira-ministra e alguns filósofos luteranos falaram, não, nós não vamos tirar porque passado é passado e nós fizemos isso mesmo. Veja quem quer ver. Não, eu não sei. Eu tenho uma opinião diferente. Quer dizer, isso é algo que fere os direitos humanos, discriminação, falta de respeito com a fé, queimaram pessoas, queimaram livros, mataram 6 milhões de judeus. Espera aí, está certo que a Alemanha se arrependeu, mas na minha opinião pessoal,
se quer, leva esse troço aqui para um museu. Se não quer apagar a memória, leva essa vergonha para um museu e vai ver quem quer. Agora, em praça pública, passa uma criança e fala, o que os judeus estão fazendo? Mamando na porca. E o rabino comendo a porcaria que sai da porca. Gente, isso é uma ofensa gritante. Então, vocês estão vendo, eu não vi nesses 500 anos de reforma um pastor luterano pedindo perdão por essa gravura, ou fazendo um abaixo-assinado que retira essa porcaria de lá. Desculpa aqui a palavra. Não é? E mais, o que os reformistas deveriam estar proclamando nesse momento de comemoração? Além de agradecer a Deus pela reforma, que eu agradeço, comecei a minha ministração agradecendo a Deus pela reforma, mas o que eles deveriam fazer? Na minha opinião pessoal, Marcelo, e eu endosso e vou publicar isso amanhã no nosso site. Eu acho que deveriam pedir perdão publicamente a Deus e aos judeus, ao governo de Israel, pelas atitudes e consequências antissemitas nesses 500 anos. Está certo? Uma coisa é o pecado, a outra coisa é a consequência do pecado. Vamos dar o exemplo de Portugal? Nós temos que bater palma para Portugal. O ministro Mário Soares, eu tenho gravado na minha casa o DVD, que o Carolino Tapadés me trouxe agora, no aniversário do museu, o DVD onde ele fala e pede perdão aos judeus. Eu peço perdão aos judeus porque nós queimamos pessoas nessa terra e queimamos seus livros. O que é o livro? A Bíblia, a Torá. O governo português pediu perdão. O Papa, quando foi lá em Jerusalém, pôs um papelzinho pedindo perdão a Deus pelo que a Igreja Católica fez com os judeus. Pedir perdão é uma coisa. Agora, pela Torá, o perdão só é completo quando eu faço uma indenização pelo pecado. Não é verdade? Vamos dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Eu já dei esse exemplo várias vezes. Se um homem, um pai de família, casado, não era crente, era do mundo, ele tem um filho fora do casamento, e depois ele se converte, foi pecado o filho fora do casamento? Sim ou não? Foi um adultério, foi pecado. Então ele deve pedir perdão a Deus. Você acha que Deus perdoa? Sim ou não? Perdoa, o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. Agora, e o filho que ele colocou no mundo? O Estado cria? Não. Ele vai criar o filho até o filho morrer ou ele morrer. Ele tem essa obrigação. A lei brasileira fala até 21 anos, mas a lei, o pai emocional, é a vida toda. Você pode ter 90 anos e você ter 70, ele é seu pai. Então você tem um elo afetivo com ele. Então o que a Alemanha devia fazer? O que Portugal fez? Portugal fez um pouquinho para indenizar esse pecado de matar judeu nas fogueiras. Foi dando a cidadania para todo descendente de judeu. Pode vir, eu expulsei vocês, agora podem vir, toma aqui a identidade, o passaporte, você é cidadão português, pode morar aqui no nosso país, nós pedimos perdão. E nós visitamos agora em Portugal a sinagoga que está nos dando a carta, não é, de recebimento de volta. Não é verdade? Então, é uma maneira de indenizar? Sim. É pequena, mas é. Pelo menos não tem jeito de reparar uma vida que eles mataram. Mas pelo menos seus descendentes venham para cá, serão cidadãos portugueses, estudarão em nossas universidades gratuitamente. Não é? Isso é uma porta que está se abrindo para nós. A Alemanha devia fazer a mesma coisa. Fazer o quê? A igreja luterana. Estou falando agora como humildade. Me dirigindo à igreja luterana que está me ouvindo aí, se por acaso alguém me ouvir. E o governo alemão, com o apoio das igrejas evangélicas que está endossando esse antissemitismo, deveriam pedir perdão e fazer algo, não só pedir perdão, mas deveria fazer algo para indenizar e reparar este erro histórico. Está certo? Ô, irmãos, se eles tiram essa placa lá da igreja de Wittenberg, que é a igreja de Lutero, faça isso publicamente na CNN, eu já vejo um primeiro passo de pedido de perdão, não é verdade? Vamos continuar para a gente encerrar. O movimento da restauração plena, agora aqui você vai olhar para mim. Eu vou ser calmo, eu vou falar. Eu vou ser acusado de prepotente, vou ser acusado de autoritário, mas vou falar.
o movimento da restauração plena. E o que eu chamo de restauração plena? A restauração do indivíduo restaurado nessa visão, fora da reforma. Gente, reformar já passou. Na minha opinião, podem celebrar 500, 600 anos de reforma, mas isso não vai trazer restauração, não. O que vai trazer restauração, eu vejo a restauração um piso superior, um degrau superior à reforma. E o Marcelo, há 21 anos atrás, recebeu uma frase. Eu estava no Espírito Santo de férias, orando, né, numa praia, de manhã cedo, quando veio na minha cabeça. Eu não quero falar que Deus me falou, mas veio eu orando, Deus, eu senti que foi de Deus. Marcelo, trabalhe na restauração do indivíduo. Não preocupe em restaurar denominações, igrejas, mas trabalhe no indivíduo. Passe toda a verdade que eu estou te revelando da restauração, não é? Com indivíduos da reforma, que ele restaure a sua alma, restaure a sua vida, restaure o seu coração. Aqui tem gente que está me ouvindo aí, que veio dessas igrejas, onde vai lá, praticou o domingo, acabou, chegou em casa, acabou. Gente, eu vim delas também. Então, a restauração plena do indivíduo é 24 horas eu sou crente. Dormindo, conversando, trabalhando, no trânsito, no ônibus, na condução, no serviço. Eu sou crente, eu sou luz. Essa visão a igreja ainda não tem. Ela tem uma visão de chamar o povo, prosperidade, vida boa, não é isso? Se você liga os canais hoje, estão pregando uma cruz, estão pregando uma renúncia. E Yeshua diz, toma minha cruz e siga-me. Eu fiz isso, eu larguei meu emprego, não mando ninguém largar o seu. Mas eu fiz, larguei salários altos de uma multinacional, como executivo, primeiro escalão, larguei para viver. Publicaram aí no grupo nosso lá, quem não entende muito da restauração, fica falando de pastor. Eu não gosto de falar de pastor, mas eu tenho a felicidade de cada ano estar mais pobre. Eu me sinto orgulho disso, porque pelo menos eu posso falar. Se eu estou aqui falando, eu estou dando exemplo. A cada ano o meu imposto de renda está só encolhendo. E já tem 17 anos que eu larguei meu salário, 17 anos encolhendo. E o que eu tenho quando eu vendo, eu dou para os filhos. Aí que eu não... Né? Então, eu fico feliz. Quanta gente pega para mim os pastores mais ricos do Brasil e começa essas coisas, isso para nós é vergonha. Né? 21 anos atrás, o indivíduo restaurado nessa visão, não é? Não vou falar anti-reforma, eu vou falar pós-reforma, continuando a reforma. Eu não sou contra a reforma, deixei claro, eu quero é continuar. Eu não quero parar em 500 anos, eu quero continuar. Diga, eu quero continuar. Indivíduo restaurado vai gerar família restaurada. Isso aconteceu comigo. Quando Mateus era adolescente, Mateus estava servindo no exército, quando eu já tinha fundado esse ministério. Hoje eu vejo toda a minha família servindo ao Senhor. Isto é uma restauração. Por que adianta eu ganhar as igrejas, o mundo, ganhar contas milionárias e perder minha própria família? Olha a vida desses pastores. Não quero julgar, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu acredito na restauração. Indivíduo restaurado vai produzir uma família restaurada. E essa restauração veio na minha mulher, depois passou para os filhos, e os filhos agora passam para os netos. Então, eu estou vendo que indivíduo restaurado nessa visão, continuando a reforma, vai gerar uma família restaurada. E o que é uma igreja restaurada? Vai ser um conjunto de famílias restauradas. Então, eu não creio em avivamento de igreja. Vamos jogar o paletó, vamos cair para trás, cair para frente, vamos falar em línguas. Eu não vejo isso como avivamento. Eu vejo avivamento concreto. Indivíduo restaurado, gera família restaurada, um conjunto de família. O que é isso aqui? Um conjunto de famílias. Se cada família entendeu o que eu estou dizendo, a família está restaurada. E um somatório de famílias é uma igreja restaurada. E as igrejas restauradas vão dar o quê? Uma sociedade restaurada. Uma sociedade restaurada vai gerar um país restaurado. Amém, aleluia!
Vamos lá. Então, eu quero dizer do qual somos pioneiros no Brasil. E eu pus aqui, sem falsa modéstia, talvez no mundo. E eu tenho um amigo ali que foi me representar Israel agora. Estava lá com mais de 15 países, não estava? Alguém lá, você conversou com todos eles, tem a visão da restauração nossa? Não tem. Ô, irmãos, eu morei na Europa. Eu sei o que eu estou falando. Está certo? O Mateus morou nos Estados Unidos. Eu sei o que eu estou falando. Os americanos que vêm pregar aqui, quem pregou a nossa mensagem de restauração? Ninguém. O Rabino Shulam, vamos dar um mérito a ele. Sem dúvida que esse movimento da restauração, essa palavra restoration, começou com o movimento judaico messiânico, quando renasceu em 1967, segundo o Dr. David Stern, que é membro da congregação Joseph Shulam, o livro Manifesto. Ele fala que em 1967 houve aquele punhado de judeus que converteram no movimento hippie de Woodstock, e aqueles pessoal judeu criado em judaísmo, pensou, por que eu, sendo judeu, tenho que me virar batista, presbiteriano, metodista, wesleyano? Por que a Bíblia fala sobre nós? Como vivia Paulo? Como vivia Pedro? Como vivia João? Como vivia Mateus? Chegaram à conclusão que eles tinham que viver como judeu. Eles não tinham que virar gentio. Não é? Então começaram a entender. Então a restauração de conexão a Israel começa, não comigo, começa com esse movimento. Mas o Rabino Joseph Shulam, em 1977, começa em Jerusalém a pregar voltas às raízes judaicas da igreja do primeiro século. E isso é uma parte da restauração. Por que eu falo que eu fui do pioneiro do Brasil na restauração plena? Porque eu penso em indivíduo, família e igreja. O Shulam só pensou na igreja. Olha lá, a igreja voltando ao primeiro século. Mas eu fui mais dentro. Gente, olha para mim. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tive durante 6 anos um ministério chamado Família Vida, quando eu publiquei o livro Restaurando Almas, que é o maior best-seller meu até hoje. Eu pregava só restaurando almas. E essa palavra foi tão forte. Quem não leu esse livro? Levante a mão. Olha aí, a maioria não leu. Então vocês estão aqui e não sabem. Eu vou só lhe contar um lance desse livro. Eu tinha uma irmã que morava em Maringá, no Paraná. E minha mãe foi lá visitar a minha irmã. Eu falei, mãe, leva alguns volumes. E minha mãe levou. Ele foi publicado pela Donep, porque eu não tinha o Ministério Ensinando Sião ainda. Aí, minha mãe leva o livro. E deu para minha irmã. A minha irmã leva o livro lá para a igreja. E esse livro lá cai na mão de um carpinteiro. E o meu livro, eu dou uma ideia que Deus restaura a gente como uma motosserra. Primeiro corta você uma árvore bruta, depois vem com a motosserra, começa a cortar os galhos, depois começa a te aplainar. Isso gasta a vida toda, a restauração gasta a vida toda. A gente vai sendo transformado. E eu comparava com aquelas tábuas do tabernáculo de Moisés, que abre um rasgo aqui e faz um ressalto aqui, macho e fêmea. Assim que era o tabernáculo de Moisés. As tábuas era de acácia, uma madeira torta, você tinha que tirar uma reguinha fininha, porque a madeira era torta, então você tinha que tirar uma reguinha fininha, isso está na Bíblia. Fazia um rasgo e encaixava macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea, e você ia fazendo o tabernáculo de Moisés. E depois pintava de ouro por dentro e prata para enterrar a madeira. E eu falava isso, esse livro cai na mão de um carpinteiro. E esse carpinteiro entendeu a minha linguagem, motosserra, lixa. Eu falo que Deus, depois que te corta, ele começa com lixa 5, lixa 4, lixa 3, até chegar na lixa 00, e depois da 00 é só flanelinha, só lustrar. E que a nossa missão é chegar, a nossa natureza vai imitar tanto Cristo que vai ficar igual Jesus. Vai ficar, escrevi isso no livro. Aí o carpinteiro, lixa 1, lixa 2, 00, o carpinteiro entendeu essa palavra de uma maneira. E aí falou assim, eu vou orar para esse cara. Então foi para a praça de Maringá orar por mim. E quando ele estava lá orando, os gravetos sequinhos debaixo das árvores pegaram fogo. E ele falou assim, eu estou orando e os gravetos, mas não é um fogo de queimar. Era um neon, tipo uma luz neon, aqueles gravetos ficaram incandescentes. Essa pessoa vai, pega aqueles gravetos, põe dentro de um saco plástico e falou, vou levar para a mãe daquele pastor. Né? Minha irmã estava nessa igreja, minha mãe estava passando alguma temporada lá, e ele falou assim, leva para o seu filho e diga para ele que quando eu fui orar por ele, os gravetos acenderam.
E minha mãe pega o ônibus e vem para cá e me traz um saco de graveto e me dá os gravetos. Na época eu trabalhava, eu falei, mãe, você vai acreditar nessa bobagem? Me dá o saco. E pus o saco na minha estante. Eu tinha uma capelinha onde é que eu morava aqui, era uma casa, tinha um closetzinho que era a minha capela. Então pus lá na estante. Eu falei, mãe, mas você vai acreditar em graveto acender? Que bobagem. Ah, mas o rapaz orou e o graveto acendeu. Eu falei, tá bom, obrigado, já entregou, missão cumprida. Aí um belo dia eu chego em casa, pena que não está aqui gente dessa congregação, eu cito o nome dela, Osanália, já era minha amiga e minha intercessora na época. A gente não tinha um ministério ainda, chamava Família Vida. Aí já estava trabalhando com família. Aí quando eu chego em casa, eu fui orar na capela. E essa mania católica de ajoelhar, é uma mania totalmente católica, mas eu ainda gosto de ajoelhar, de orar ajoelhado. É um problema meu. Não recomendo, mas eu faço assim. Aí eu ajoelhei na minha capelinha e fui orando, antes da janta, a Rosângela gritando, está na mesa, está na mesa. Eu falei, calma, estou indo, estou orando. Aí quando eu olho, o saco brilhando. Aí eu apaguei a luz, aquele saco virou uma lanterna. Aí eu saí correndo, fui lá, falei, apaga todas as luzes, apaga as luzes. Aí eu lembro que os meninos, o Mateus, o Lucas, o Tiago, enfiaram a mão no saco e saíram com aqueles gravetos, e o graveto com as luzes na mão, aqui. E ficamos, aí eu chamei a Osanália, chamei aquela turma que era da nossa intercessão, não é? E aí começamos a orar, aí apagou. A gente começava a louvar, os gravetos acendiam. Eu falei, gente, Deus está dando um sinal. Dando um sinal maravilhoso. Eu tinha Ministério Restaurando Vidas, depois Ministério Família. Chamava Família Vida, o nosso ministério ali na Rua Funchal. Aí, um belo dia, para encerrar, o graveto acendeu umas 3, 4, 5 vezes. Aí a Osanália falou assim comigo, Osanália, que senta aqui, todo sábado, Marcelo, leva esses gravetos para a mamãe, quem sabe a mamãe fica curada. Eu falei, vamos lá. Aí, orei, o graveto nunca mais acendeu. Aí veio o Espírito e falou comigo, o graveto não é amuleto, foi um sinal que eu te dei, que o caminho é a restauração. Entendeu? Eu gosto de falar porque Deus preservou essa vida, essa irmã que assenta ali todo sábado, ela está com um problema nos olhos, né? Ela lembra disso. E ela pegou nesses gravetos. E esses gravetos acendiam. Irmãos, é um sinal da restauração. Logo depois, em Israel, conheço o Rabino Shula e monto o Ministério Ensinando Sião, já nessa visão da restauração do indivíduo, da família e agora da igreja. Bom, em 1993 a 96, nosso encontro com José Shulam, né, e aí fundamos o nosso Ministério da Restauração do indivíduo, né, da família, e depois, em 87, e depois de 89, 92 da família, e depois de 96, o Ministério Ensinando Sião. Em 7 de setembro, que fizemos agora 20 anos, criamos a Ratzion na restauração do indivíduo, família e igreja. Então, quem não leu o livro, né, sobre restauração de alma, leia, porque é o berço, é a palavra-chave da restauração de você. Não adianta restaurar a sua família se você não é restaurado. Não adianta restaurar a sua igreja se você não está restaurado. Tá certo? E nesses últimos 20 anos temos pregado e crescido na visão da restauração plena, ou seja, a reforma foi boa, mas agora precisa dar lugar à restauração de todas as coisas, segundo Atos 3, 21. Não é? E aí eu digo para você, a base plena da restauração plena está. Irmãos, eu falo agora com você por muito carinho, não estou depreciando os irmãos, mas muitos pastores pegam a nossa visão em partes. Por exemplo, só celebram as festas bíblicas, aí faz caravana para Israel. Eu não estou muito preocupado em caravana para Israel. Faz parte da restauração o quê? Vamos ver então? Quais são as bases? Reconexão da igreja com Israel, o seu povo. Então, uma reconexão é espiritual, mas também física. Eu acho que todo mundo deve juntar um dinheirinho, se puder, vai a Israel, porque é uma experiência incrível. Incrível. A terra fala, as pedras falam.
O Mar da Galileia, esse ministério meu, nasceu no Monte das Bem-aventuranças. Eu estava de joelho, olhando o Mar da Galileia, imaginando Jesus pregando ali as bem-aventuranças, porque o Mar da Galileia faz assim, né? Então Yeshua subia no monte, o pessoal ficava na praia e ele falava. Quando ele falava, o vento sopra daqui para lá, todo mundo ouvia, não tinha microfone. Toda vez que Yeshua, ele fala, assentai-vos. Quando ele mandava assentar, porque ia demorar. Né? Como eu demoro aqui. Vocês estão todos sentados. Aí, eu estava ali em 1993. Não, foi a primeira vez, 95. Eu estava ali falando, Senhor, esse Rabino Shula é muito doido, é muito perturbado. Eu não gostei do Shula, não gostei, assim, você conversando com ele, muito agressivo. Né? Então, ele não é uma pessoa muito bem afinada. Hoje eu me convivo com ele perfeitamente bem, porque eu entendo a cabeça dele. Mas, eu estava ali orando, quando um pastor que eu levei, que era pastor da minha ex-igreja, me vê orando ali com o rosto no chão, no Monte das Bem-aventuranças. Ele coloca a mão na minha cabeça e fala assim, Pai, em nome do Senhor Jesus, confirma o ministério do Marcelo, porque eu sinto que ele está tomando as tuas forças e nascendo agora. E eu recebo aquela palavra desse pastor. Eu falei, olha, você foi usado pelo Espírito de Deus, porque eu estava justamente pedindo isso. E aí, quando cheguei, comecei a traduzir em 96 a revistinha do Shula Teaching from Zion, que é Ensinando de Sião, e aí nasceu o nosso nome. Então, a primeira base da restauração nossa está na reconexão do povo de Israel. A segunda base da restauração está nas doutrinas, com a interligação, o equilíbrio entre a graça e a lei. Irmãos, eu posso dar mais 1 hora de palavra aqui, eu tenho ministração sobre a graça e a lei, quem já ouviu? É muita coisa, o Mateus tem mais do que eu sobre graça e lei, então eu não posso aqui ficar falando tudo e eu já vou caminhar para o final. Então, a nossa restauração, conexão com a igreja, com Israel e seu povo. Segundo, nas doutrinas. E essas doutrinas não estão na reforma, estão na restauração. Não é verdade? Estão na restauração. Né? Desculpa aqui com todo carinho, eu não tenho nada a ver com o domingo do Papa Gregório. Eu tenho um compromisso com Mateus 12, 8, que fala, Yeshua é o Senhor do Shabat. Acabou. Ele é o Senhor, Ele é o dono desse dia. Então, pelo fato de eu crer nele, eu não anulo o dia dele, não é? Agora, olha o que as igrejas querem. Querem o Jesus, mas não querem a doutrina de Jesus. Ah, não, isso aí é judaísmo. Mas peraí, mas Jesus era judeu? Ele guardava o sábado? Lucas 4, indo Jesus a cada sábado na sinagoga de Cafarnaum. Mas peraí, então, não, isso aí é coisa de judeu. Mas eu sigo Yeshua. Você quer Yeshua e não quer a doutrina dele? Pensa. Irmãos, olha para cá. Só para você entender como eu vejo a reforma e como eu vejo a restauração. Se esse púlpito aqui de acrílico quebrou essa ponta aqui, eu posso pegar um Durepox transparente e moldar isso aqui com cola e fazer isso aqui. Posso ou não posso? Como chama isso? Essa cola tipo acrílico, não, é cola... Como chama? Não, é silicone. Eu posso fazer isso aqui de silicone e moldo aqui, passo a lixinha aí, ó. Isso chama reforma. Ou seja, isso é acrílico e eu pus silicone. Isso é reforma. Reforma aceita qualquer coisa. Agora eu quero restaurar esse púlpito. O que é isso aqui? Acrílico. Vai buscar o acrílico. Aí eu venho com acrílico e vou refazer essa peça em acrílico. Isso é restauração. Restauração é fazer como era no início. Por isso que o Shula é muito feliz com a palavra restaurando a igreja do primeiro século, como era lá. Eu não quero passar por Roma, eu não quero passar pela Inglaterra com Wesley, eu não quero passar pelo presbiterianismo americano. Eu quero buscar lá como era Atos dos Apóstolos. Eu quero lá buscar como era Moisés, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu. Não é? E como eles pregavam, é que eu quero agora. Quem está entendendo a restauração? Então, vocês estão vendo, desculpa aqui, não estou humilhando 500 anos de reforma, em parte sim, mas eu quero um nível. Eu não quero anular a reforma, eu quero continuar a reforma com o nome de restauração. E, finalmente, qual o outro pilar nosso?
O outro pilar, restauração da identidade judaica profética. Porque hoje, se você vai em qualquer igreja, se um judeu aceita Jesus, o que deve fazer? Você agora aceitou Jesus. Pode comer porco, pode guardar o domingo, pode fazer o que você quiser. O que a igreja faz? Ela rouba a identidade judaica. Aí eu vou brincar. Posso brincar? Para encerrar, eu falava 21 anos atrás na igreja que eu era. Se todo judeu virar batista, quem vai sobrar para cumprir as profecias para Yeshua voltar na restauração de Israel, da língua, da nação, das duas testemunhas? Né? É o batista que tem que mudar para Israel? É o batista que tem que restaurar? Não, é o judeu que tem que restaurar a identidade dele. Então, o que é uma casa messiânica que você está aqui? Você tem que saber aqui. Aqui tem judeus e não judeus. Os judeus vão viver como judeus, e os não-judeus vão viver como não-judeus. E eles não viram judeus porque estão aqui, mas estão numa sinagoga, numa casa do primeiro século. Tanto assim que a nossa cerimônia, o nosso culto, é bem parecido com Yeshua fazia. É um direito que o não-judeu tem. Agora, se ele não quiser isso, não quiser, volta para a igreja de onde você veio. Eu não vou te segurar. Não é? Agora, nós temos um probleminha aqui, né? É o caso, quando eu falo restauração judaica profética, eu incluo os marranos, cristãos novos, sefaraditas, no caso do Brasil. O Brasil corre sangue judaico nas veias de muitos brasileiros. Os Pinto, os Cardoso, os Miranda, os Franco, os Costas, né? É muito sobrenome que foram sobrenome de judeus que foram queimados na fogueira. Não quer dizer que todo Pinto é judeu, não é todo sobrenome Cardoso é judeu, mas são nomes bem comuns do judaísmo. Você pode ver no nosso museu. Então, inclui a restauração. Então, o marrano, o cristão novo, ele tem direito a usar um talit, um kippá, a pôr uma mezuzá em sua casa e viver como judeu. Ele tem esse direito se ele quiser. Tá certo? Agora, o que não é judeu é livre. Pode o não-judeu usar um kippá? Se é por fé que ele usa, porque a casa é uma casa judaica. Então, aqui você tem liberdade para isso. Agora, você vai usar o kippá na igreja batista, eles não vão permitir. Não é verdade? Quem está entendendo? Vamos ficar de pé. O que tínhamos de extrair, vamos ler junto, devagarzinho? O que tínhamos de extrair de bom da reforma, já extraímos. Agora precisamos pensar na restauração da oliveira, que em Cristo enxerta o gentio, o não-judeu, e reenxerta o judeu. Só há uma igreja, aquela que é a família de Deus, judeus e gentios em Cristo, cada um vivendo a sua identidade. Efésios 2,19. Vivendo nesta perspectiva, alcançaremos a restauração de todas as coisas de Atos 3,21 e contemplaremos a volta gloriosa de Yeshua e de seu reino messiânico. Restauração já! Amém.